aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é João Pedro, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu falo sobre livros. Então deixe seu like, se inscreve no canal aqui para poder me ajudar e vamos lá, porque no vídeo de hoje nós vamos ver os lidos do mês de junho. Tá tudo aqui! Então, gente, eu não vou falar os livros... quer dizer, eu vou falar na ordem que eu li certinho, tá bom? O primeiro livro que eu li, gente, foi Birthday Joe. Tá vendo? Olha os post-itinhos, que bonitinhos. Da Birthday Joe, da Penelope Douglas, tá bom? Eu dei 5 estrelas e coração de favorito pra esse livro, porque eu simplesmente amei o livro. E, assim, gente, não era o que eu esperava, tá bom? Assim, eu esperava que seria um dark romance, mas o livro é mais um romance contemporâneo, um romance mais moderno, assim. Aqui nós temos a personagem principal, que é a Jordan. Ela é bem pobre, gente. Ela é, tipo, pobre, entendeu? E ela tem um namorado dela, o... Gente, qual é o nome do menino? O Cole. O Cole. E, tipo assim, eles estão juntos, tipo, há muito tempo, então já estão super acostumados um com o outro, eles têm a casa deles lá. Só que o Cole, ele é muito folgado, gente, um menino folgado, entendeu? E daí ele aconteceu uma situação lá com os amigos dele e tal. Acabou que ela ficou sem casa, os dois, na verdade, ficaram sem casa, né? E com o salário dela, ela já tinha muitas contas pra pagar, entendeu? E o salário dela não era muita coisa, porque ela era, tipo, ela é bartender. E daí que surge a oportunidade, tá me entendendo? Que é o pai do Cole chamou eles pra irem morar na casa dele, entendeu? O nosso querido Pique. Só que o que acontece? A Jordan já conhecia o Pique, entendeu? De uma certa situação que a gente conhece lá, bem no comecinho do livro. E daí fica aquela situação constrangedora ali, né? Porque eles já se conhecem e tal. E é claro que o Cole, né, vai fazer uma... Gente, quase caiu. O Cole vai fazer uma grande de uma cagada, entendeu? E é óbvio que vamos ter o nosso casalzinho da Jordan e do Pique, né? O Pique, ele tem o dobro da idade da Jordan, né? E, gente, eu amei, tipo assim... Amei o livro mesmo, o livro é super fluido, a leitura, a escrita da Penelope Douglas é aquele tipo de escrita, gente, que flui, é uma escrita moderna, sabe? Que tem várias referências do mundo pop, atual e tal. E eu amei. Não tem nada de errado no livro, assim, vamos dizer, traição, essas coisas assim. Não tem nada, eu fui com, né, com a mente um pouco assim, né? Mas... super amei o livro, gente, gostei demais, é um dos melhores do ano, com certeza. A única coisa que, assim, não, talvez me incomodou um pouco seja o final, porque o término do terceiro ato, né, porque, assim, mas é super entendível também, porque os dois têm idades super diferentes, né, os dois têm pretensões diferentes, os dois é visto pela sociedade de uma forma diferente, né, e pelo lado da sociedade, tipo, vendo os dois juntos é uma coisa super estranha que nunca se viu na vida, né. Mas a gente acompanha tudo isso no livro, é muito legal. Ainda tem toda a situação do Cole, entendeu? Porque como que ele vai, né, olhar para essa situação, entendeu? Como que tudo vai acontecer? E eu amei tudo do livro, gente. Eu quero ler mais livros da Penelope Douglas, entendeu? Eu quero explorar, tem vários livros que tem no Kindle Unlimited que eu quero ler. Mas esse específico, o meu primeiro dela, eu amei. Gente, eu já mostrei o primeiro livro pra vocês, só que eu me dei conta de que eu esqueci de falar um pouco, né, dos meus lidos no começo. Enfim, mas foi um mês em que eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros e meio. Vocês vão entender esse meio aí já, né? Mas, na verdade, foram 8 livros e meio, mais um conto, que eu não sei se dá pra considerar livro, eu não considero. Mas, todo respeito quem considera, tá me entendendo? E daí eu li todos esses livros, mas não é assim, o meu costume ler tudo isso de livros, até porque eu estou de férias da faculdade, então isso me ajudou bastante a ler. E foi um mês muito positivo. Teve uma leiturinha ali, né, que a gente, né, vocês vão entender quando eu mostrar pra vocês, mas
O mês foi muito positivo, teve muitos livros 5 estrelas, muitos livros bons, entendeu? E eu estou super feliz. E o segundo livro lido do mês, gente, vai para Caçador Sem Coração, tá me entendendo? Da Kristen Ciccarelli, acho que é assim que diz o nome dessa mulher, né? Enfim, gente, isso daqui é uma fantasia, tá bom? Uma romantasia, se você quisesse entender. Pra mim, tanto faz. Aqui os post-itinhos, gente. Muito bonitinho, né? Marquei demais. Esse livro aqui, eu dei 5 estrelas pra ele, sem coração de favorito. Mas assim, gente, aqui nós vamos acompanhar a história da Rune, que ela é meio que uma aristocrata, assim, da sociedade, né? Do mundo lá onde eles vivem. E ela é uma bruxa, né? E nós temos o Gideon, que ele é um caçador de bruxas, ou melhor, um dos melhores caçadores de bruxa que tem em todo o reino lá e tal, né? E até há 2 anos atrás, se não me engano, eram permitidos, tipo, tranquilamente, bruxas andarem pela rua e tal. Só que aí teve uma revolução, onde as 2 rainhas bruxas, que eram as que comandavam na época, elas meio que foram tiradas de lá à força, e foi instaurado como eu posso dizer, gente? Foi instaurado ali um sistema em que as bruxas eram mortas, entendeu? E daí a Rune, isso já é contado no começo do livro, que ela faz uma coisa ali no começo, e que isso muda completamente a vida dela. E na época ela não sabia que ela era bruxa, mas depois ela descobriu o que era, entendeu? E daí ela começa a ajudar as bruxas a fugirem dos caçadores de bruxas. Principalmente do Gideon, que é um dos maiores caçadores de bruxas, né, como eu já falei. Só que aí rola uma situação ali em que o Gideon, ele tá começando a desconfiar da Rune por algumas situações que acontecem, e ele vai tentar cortejar elas. A gente é bem tipo uma vibezinha de romance de época aqui, sabe? E ele vai cortejar ela pra, né, se aproximar dela e poder investigar ela pra ver se ela realmente é uma bruxa. Eu esqueci de falar pra vocês, mas essa bruxa aqui, né, que resgata as que estão tentando fugir, ninguém obviamente sabe que é a Rue, e toda vez que ela, né, consegue, né, ajudar as bruxas a fugirem, ela deixa uma mariposa escarlate lá, que é como se fosse a marca dela, entendeu? Tanto que o nome da série é Mariposa Escarlate, que é o Mariposa Escarlate livro 1, tá me entendendo? E a Rue, por conta de algumas situações, alguns interesses dela também, ela vai acabar cortejando o Gideon. Então os dois vai estar ali, um dando em cima do outro ali, né? Só que assim, tudo começa a sair do controle, porque obviamente, né, isso não vai ser só, né, de mentirinha, né? Obviamente vai começar a ter situações ali. O Gideon, gente, ele é um dos personagens, assim, que mais me surpreendeu, porque ele tem um passado muito sofrido, sabe? Ele já sofreu muito na mão das bruxas, e não é por isso que ele não, assim, a gente não consegue amenizar a dor que ele sentiu, assim, então é óbvio que ele vai odiar as bruxas, né? De toda forma, que a Rue, sendo uma bruxa, também vai odiar os caçadores de bruxa por tudo que eles fazem, né? E aí vai rolando romance ali e tal. Eu vou dizer o que eu não gostei muito no livro pra vocês, tá? O final, eu achei que poderia ter uns rumos diferentes ali. Eu não gostei muito dos rumos do final, mas o plot em si, eu gostei. E, assim, o último capítulo do livro que dá, tipo assim, que estende pro segundo volume, é muito bom. Eu estou ansiosíssimo para ler o segundo volume, por mais que vai demorar para eu ler, né? Porque tem uma lista um pouquinho grande ali na frente. E, gente, eu vou falar para vocês. Pensa numa pessoa que eu odiei durante o livro inteiro, é o irmão do Gideon. Só quem leu vai saber, entendeu? Eu esqueci o nome dele até agora, de tanto insignificante que ele é pra mim, gente, eu esqueci o nome dele. Tá me entendendo? Mas é o irmão do Gideon, Alex. O Alex, entendeu? E assim, gente, odiei ele o livro inteiro, tá me entendendo? Quem leu vai saber. E daí, a única coisa que eu não gostei foi que a Rue, quando, né, obviamente teve o término de terceiro ato ali, ela ficou julgando o Gideon porque ele agiu pra cima dela por conta dos interesses dele. Sendo que ela fez a mesma coisa, tá me entendendo? Isso me irritou no livro, me irritou. Mas
eu gostei muito, tipo, do decorrer, da tensão que tem entre os dois, da forma como sempre é ele que acaba salvando ela, e daquela perseguição, assim, tipo, gato e rato mesmo, sabe? Ele atrás dela, e daí eles acabam lutando algumas vezes. É muito bom o livro, gente, é muito bom mesmo. É bem uma vibe Pássaro e Serpente, sabe? Só que, no caso, esse daqui sem a safadeza, sem os hot, né? Porque esse daqui tem uma cena, mas, assim, não é bem descritivo. Eu não diria que é um livro mais 18, eu diria que é um mais 16, talvez. Mas, enfim, foi isso. E o terceiro livro lido do mês, gente, foi Liberta-me, da Tahereh Mafi. É o segundo volume da série Estilhaça-me. E eu dei 4 estrelas para esse livro aqui. Olha aqui, gente, os post-itzinhos, como eu sempre mostro para vocês, né? E tal. E eu gostei, sim, mais isso daqui do primeiro. Eu acho que eu nem cheguei a falar pra vocês, porque não gravava vídeo ainda na época, né? Mas, assim, eu não gostei muito de Estilhaça, eu achei bem fraquinho o livro, sabe? E daí depois eu li o conto, o 1.5, que é entre o volume 1 e o volume 2. E isso me fez entender muito mais o segundo volume, sabe? Aqui é uma sequência exata, assim, do mesmo ponto que acaba Estilhaça-me, a gente continua em Liberta-me. E eu gostei mais desse livro aqui, porque a gente tem mais, assim, ações do Warner pra gente poder julgar se ele é um vilão ou se ele é um mocinho, entendeu? Ao mesmo tempo que a nossa querida Juliet, ela começa a ter dúvidas, sabe? Se o Adam realmente é a pessoa que ela ama de paixão, ou se o Warner é realmente o vilão que todo mundo fala, ou se ela é mesmo tão parecida com o Warner como ele mesmo fala. Mas eu tenho que reconhecer, tem muita gente que não gosta muito desse livro, eu tenho que reconhecer que é um livro que é lerdo, que não acontece muita coisa nele, gente. Basicamente, eles ficam num lugar lá, eu não posso falar porque tem a ver com o plot do primeiro livro, mas eles ficam num lugar lá e tal, e realmente não acontece muita coisa, não tem muita ação, mas é mais pro final do livro, a cena final, assim, né, digamos, que acontece muita coisa, e eu amei o final desse livro aqui. E também a Juliet é realmente uma menina muito chata, entendeu? Porque ela fica se vitimizando o livro inteiro. Ela fica falando, coitadinha de mim, eu não tenho amigos, entendeu? Eu não socializo. Ai, menina, supera, entendeu? Vai fazer amizade, entendeu? Vai, minha filha, supera isso, entendeu? Isso realmente me irritou. Mas eu fiquei tão absorto no livro e eu fiquei, tipo... Eu fiquei tão vidrado nisso daqui que eu dei 4 estrelas, porque eu realmente gostei disso, por mais da Juliet me irritar bastante, mas principalmente pelo final, eu gostei muito. Não posso falar muito mais sobre o livro, porque obviamente é o segundo volume, então eu darei spoiler, mas é isso. Então, gente, e depois eu li um conto que é Fragmenta-me, da Tahereh Mafi também, que é o conto 2.5 da série Estilhaça. Eu vou colocar aqui pra vocês. Na verdade, o que eu vou colocar aqui é o livro Unifica-me, né, que tem os dois contos 1.5 e 2.5. E eu só vou dar uma breve análise, assim, gente, que eu não gostei do segundo conto, tá? O Fragmenta-me. Eu achei que foi muito engessada ali, conta um ponto de vista do Adam, lá, de uma certa situação que a gente vê em Liberta-me. E assim, gente, só serviu pra eu ver que o Adam tá com muitos ciúmes da Juliet por conta do Warner, entendeu? E, assim, serviu também pra eu saber o que acontece depois do final, porque tem uma situação que acontece ali em que a gente não vai saber o que acontece com os outros personagens, entendeu? E no conto a gente consegue descobrir. Mas, assim, foi totalmente desnecessário. Eu achei o 1.5 muito mais necessário, porque eu entendi muito mais algumas ações do Warner, ou pretensões dele, né? E o 2, pra mim, se vocês não quiserem ler, vocês não precisam ler não, tá? Então, gente, o próximo livro que eu li, ou melhor, parte do livro que eu li, vocês vão entender, foi A Dança da Morte, do Stephen King. Eu não li o livro inteiro, eu li até a página 419, isso porque é um projeto que eu tenho, gente. Aí a gente não levanta, tá um pouco pesado, entendeu? Mas assim, eu li até a página 419, porque eu tô num projeto que eu vou dividir ele em 3, entendeu? Então, vocês estão vendo esses post-it aqui, ó. Isso daqui é o que eu vou ler em junho. Aqui no meio, eu vou ler em julho, junho e julho. E aqui a parte final em agosto. Enfim, eu li as 419 páginas
E aqui é bem uma introdução dos personagens mesmo, realmente é só uma introdução dos personagens e da situação. A gente acompanha vários personagens, vários mesmo, no momento lá em que eles... existe, como eu posso dizer, gente, é como se fosse... O exército, eles têm um laboratório, né? E lá eles estavam fazendo um projeto que se chama Projeto Azul, se não me engano é esse o nome. Projeto Azul. E daí acabou dando uma merda gigantesca lá e um vírus que eles tinham lá acabou saindo. Não sairia do laboratório porque o laboratório lacrou, mas um infeliz, entendeu? Um infeliz segurança que tava lá dentro escapou e simplesmente dizimou praticamente o mundo inteiro, gente. Olha... E daí, a gente vê a história a partir disso daí, né? Ele sai de carro lá do posto do exército onde ficava isso e acaba indo para outra cidade. Daí a gente vê realmente como é uma ramificação, sabe? E daí os habitantes de uma cidadezinha acabou indo para um outro lugar que acabou contaminando mais gente, que viajou para outro canto do mundo, que contaminou mais gente. E assim, essa primeira parte, gente, eu gostei muito. Se, tipo assim, se eu tivesse que dar uma nota pra essa parte, eu daria 4 estrelas e meia, até porque eu acho que o King, às vezes, ele passa um pouco do ponto, ele começa a descrever umas coisas muito aleatórias, assim, sabe? Mas isso é, tipo, tá no pacote King. Se você não sabe disso, quando você vai ler Stephen King, você tá por fora aí, né? Mas enfim, gente. Aqui ficou os post-itzinhos, entendeu? Ó, dessa parte que eu li. Eu não vou falar o nome do personagem, gente, porque sinceramente eu nem lembro muito, tá anotado no meu celular, então quando eu for retomar eu vou ver o que eu fiz lá, o nome dos personagens, mas assim, se você me falar o nome do personagem agora, eu lembro o que aconteceu com ele, sabe? É só o nome mesmo que eu não tô muito lembrado, mas eu tô muito ansioso porque eu quero ver o que vai acontecer. A gente já conheceu o nosso vilão, que é o Randall Flagg, né? Que é esse, não tem como esquecer o nome, que é um dos maiores vilões da história dos livros do Stephen King, né? Randall Flagg. E tem uma pitadinha ali da mãe Abigail, que é a... Eu não sei, né? Não li pra saber ainda. Mas aparentemente vai ser a heroína, vai ser a que vai bater de frente com o nosso Randall Flagg. E eu estou ansioso pra descobrir mais, entendeu? Pra ler mais do Stephen King. Mas eu diria que tem potencial pra ser um dos meus favoritos dele, entendeu? E por isso, vou continuar lendo ele em julho, tá me entendendo? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas uma coisa que me ajudou muito a ler esse livro foi audiolivro. Eu fui escutando enquanto eu lia, o que me fez ler muito mais rápido. Principalmente esse livro que ele é bem lento, gente. O Stephen King é o jeitinho dele, entendeu? Não tem como você combater, entendeu? Mas enfim, eu estou muito ansioso para continuar lendo esse livro. Próximo livro, gente, eu li O Reaparecimento de Rachel Price, entendeu? Livro da Holly Jackson. Perfeita, maravilhosa, tá vendo? Olha aqui os post-its dele. Maravilhoso, né? Enfim. Gente, ele é um livro um pouco grande, tá? Isso é uma das críticas que eu fiz na minha resenha do livro. Ele é um livro que tem 541 páginas, gente, e sinceramente não era necessário. Olha o tamanho. Não era necessário, tá? Aqui nós vemos a história da Belle, que é a nossa protagonista. E quando ela era criança, a mãe dela, a Rachel Price, ela desapareceu de uma forma muito misteriosa e que não deixou rastros e ninguém sabe o que aconteceu com ela. E 18 anos depois, mais ou menos, o pai da Belle, né, ele aceitou um contrato de uma filmadora, se pode dizer assim. Enfim, eles estão gravando um documentário da família da Belle, né, a respeito do desaparecimento da Rachel, quando simplesmente a mulher aparece, gente. A mulher reaparece lá, entendeu? Toda esfurunfada lá, todas... Entendeu? Com as roupas tudo rasgadas e tal. E daí ela começa a contar a história de tudo que aconteceu com ela. Só que todo mundo acredita, menos a nossa querida Belle. Ela vê que alguma coisa ali está errada, entendeu? E ela começa a investigar certinho o que vai acontecer. Investigar entre aspas, entendeu? Porque ela
Não é um manual de assassinato para boas garotas em que a Belle é uma pipe e uma louca da investigação que vai atrás de tudo. Não é. A Belle, ela é bem mais contida, entendeu? Ela não é igual a Pipe, o que eu imaginava, o que talvez foi uma frustração minha, porque eu acho que a Holly Jackson tentou nesse livro aqui se aproximar muito mais de um thriller do que um mistério de investigação realmente, do que a gente acompanha nos primeiros livros de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu não sei se deu muito certo não, tá, gente? Eu dei 4 estrelas para esse livro aqui. Eu gostei muito dos plots, isso mesmo, tem mais de 2, 3 plots ali. Só que, gente, realmente, os plots, eles acontecem, tipo, aqui assim, mais ou menos. Os plots, tipo, que era pra ser plot final mesmo, sabe? E daí, tudo isso daqui, gente, é uma loucura que acontece, entendeu? Eu nunca ia imaginar isso. Só que eu acho que foge muito do padrão dos personagens, porque os personagens do livro inteiro demonstrou ter um tipo de atitude ali, e no final eles simplesmente agem de uma forma, gente, que eu fiquei tipo, foi legal? Foi tipo chocante? Foi, mas eu acho que não, tipo, não é muito do jeito do hábito dos personagens agirem dessa forma. Acho que foi muito impulsivo e pra mim não fez muito sentido. Mas o livro, ele poderia sim ter pelo menos umas 200 páginas a menos, tá? Porque grande parte é de diálogos ali entre a Belle e o Ash, que é um dos caras lá que estão gravando o documentário, né? E eles viram amiguinhos e tal. E, assim, esse livro aqui, gente, é todo mundo louco, tá? Todo mundo louco. Quando vocês forem ler, vocês desconfiam de absolutamente todo mundo. Ninguém nesse livro aqui é confiável, vocês estão me entendendo? Ninguém mesmo. E é isso, uma família louca. O que tem mais a falar? O próximo livro que eu li, gente, simplesmente O Acordo, gente. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas, entendeu? Eu não consegui favoritar, por conta de umas coisas aí que vocês vão saber. Mas assim, O Acordo, da Ellie Kennedy, é o primeiro livro da série dos Amores Improváveis. E sim, se você não conhece essa série, meu filho, você tá fora da realidade. Você veio de Marte, não é possível. Porque lançou a série desse livro aqui, entendeu? E absolutamente a internet inteira falou disso daqui. Mas enfim, aqui nós temos a história da Hannah, né? E do Garrett. A história, gente, eu confundo muito com a da série, porque tem diferenças ali, sabe? Então, eu não vou falar muito tipo, da história em si. Eu vou falar mais do que eu senti lendo, entendeu? Porque eu não quero falar muito porque realmente me confundiu bastante. Eu não lembro se uma coisa aconteceu na série, ou se certa coisa aconteceu no livro, porque tem coisas que só acontecem na série, tem coisas que só acontecem no livro, entendeu? Eu me confundo. Enfim, eu gostei muito do livro, gente. Esses dois, simplesmente maravilhosos, entendeu? Resumindo pra vocês, a Hannah, ela tava precisando de um pouco de dinheiro ali e tal, entendeu? E o Garrett foi muito mal numa matéria em que a Hannah, tipo, foi a melhor da sala. E o Garrett fica sabendo disso e vai atrás da Hannah, né, pra conseguir aulas particulares. A Hannah não aceita de princípio, mas depois do Garrett insistir muito, oferecer um monte de coisa pra ela, ela vai aceitar o quê? Um acordo entre eles, entendeu? Em que ela ajuda ele a ir bem na prova e ele meio que vai ser o namorado de mentira dela, entendeu? Por quê? Porque ela gosta do Justin. E o Justin é tipo um famosinho assim da escola. E ele não olha pra Hannah, entendeu? Porque a Hannah pra ele é invisível. E ela quer chamar a atenção dele. Então o que é melhor pra Hannah do que ela se envolver com um dos caras mais famosos da faculdade inteira, porque ele é jogador de hóquei, entendeu? Pra chamar a atenção do Justin. E é isso que acontece, só que é lógico, entendeu? Que eles vão se apaixonar. Eu amei o livro, gente. Olha, vocês... Entendeu? Sem noção, entendeu? São sem noção. Tem página aqui, minha gente, que tem uns 4 marcação. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, agora não... Bosta, velha. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Tá me entendendo? Olha isso daqui. Simplesmente 4 marcações
em uma página. Mas enfim, gente, eu gostei muito do final do livro. Não é aquele termo terceiro ato que você acha desnecessário. E o Garrett, por ter só, tipo, relações com várias meninas, tipo, nunca é namoro sério, entendeu? Eu achei que ele seria aquele tipo de mocinho que fica até o final. Eu não quero amor, entendeu? Eu não quero namorar. Mas não, quando ele percebe que ele tá apaixonado pela Hannah, ele vai em frente, entendeu? E isso é o que tem que fazer, é o que tem que acontecer, entendeu? E eu gostei muito disso. O final não é desnecessário. O final, ele poderia ter sido resolvido com diálogo, talvez, mas eu entendo super também que não foi. Então, assim, eu só não dou um favorito realmente, gente, porque a única coisa que eu não gostei foi que a Hannah, nos capítulos dela, ela era muito tímida, assim, sabe? Ela não conseguia chegar nas pessoas, falta de coragem, tanto que ela não conseguia chegar no Just pra falar, olha, né, eu sou você me atrai, entendeu? E nos capítulos do Garrett, ela é muito arrojada, tipo, ela é muito pra frente, ela vai, entendeu, conversar com todo mundo, ela bebe em festa, e pra quem leu vai entender que tem um negócio ali que aconteceu com ela, entendeu, que ela é muito traumatizada. Enfim, por causa disso eu me irritei um pouco durante o livro, mas sinceramente eu quero continuar nessa série, eu quero ler tudo dessa série, entendeu? Olha isso aqui! Então, gente, depois eu li Catábases da Kuang, da RF Kuang, né? Que a gente fala Kuang, né? Mas é RF Kuang, entendeu? E assim, gente, eu dei 3 estrelas pra isso daqui, entendeu? Isso aqui me irritou, isso aqui me estressou, isso aqui me deu um sono capengo durante a semana, entendeu? Aqui nós vamos acompanhar a história da Alice, gente. Uma cocôzinha, entendeu? Não gosto dela. Não vou com a cara dessa menina. Ela simplesmente matou o professor dela, porque aqui nós temos um mundo, né? Onde a magia é como se fosse uma matéria de faculdade mesmo, entendeu? Então, tipo, tem gente que estuda história, matemática, tem magia. Então, tipo, é como se fosse uma matéria, e daí todo mundo que faz, né, pode praticar e tal. E daí, durante um experimento que ela tem com o professor que ela sempre sonhou, ela tá na pós-graduação, tá, gente? E esse era um orientador que, tipo, um dos melhores do mundo, todo mundo sonha em ser orientado por ele. Ela estava lá e, durante um experimento, ela pegou e matou o professor dela, entendeu? O professor dela foi pro inferno. Qual que é a ideia dela? Ah, eu não vou atrás do meu professor porque eu fiz uma coisa errada e eu quero me redimir com ele. Não, eu vou atrás do meu professor porque eu sou mesquinha e eu preciso do meu diploma, entendeu? Me estressei com ela já logo aí, entendeu? Aí, aqui nós somos apresentados né, a esse submundo, né, inferno, como vocês queiram chamar. Aqui nós temos um resuminho do que é, entendeu? Esse daqui, no caso, é a teoria da Alice. E aqui atrás nós temos a teoria do Peter, que ele vai junto com a Alice pro inferno, porque no começo não nem explica, né, o porquê. Tipo, ele só vai e a gente vai entender porque lá no 50% do livro que ele começa a conversar com a Alice sobre o porquê que ele tá lá, porque, enfim. No começo você fica alheio, tudo isso aí. Mas é lógico que eles vão se apaixonar, né, gente? Tudo mais. Porque eles são meio que rivaizinhos, assim, de sala, porque eles são os mais inteligentes, né? E eles são os únicos que são orientados pelo professor Dreams. E daí eles vão nessa jornada pelo inferno, acontecem várias coisas, entendeu? Eu acho que o final é legal, sim, eu gostei do final, por isso que a nota ainda ficou assim, né? Mas o começo eu achei que eu li rápido, eu achei que seria confuso, não foi o começo, mas depois ficou muito cansativo. A Ref Kuang, ela fica fazendo um capítulo de 20 páginas, gente, que voltam no passado e contam sobre o dente de leite do Peter que caiu, entendeu? Eu não quero saber disso, eu quero a história do livro, entendeu? Isso me irritou. E por isso eu estou dando essa nota, entendeu? Mas só um adendo, gente. Eu achei, assim, a criatividade da Ref Kuang é simplesmente sensacional. Esse universo é muito, tipo, eu não teria capacidade pra criar um negócio desse, entendeu? Muito bom. Essa mulher, ela é muito inteligente. Mas, assim, meu primeiro livro dela e vai demorar um pouco pra eu poder ler o segundo, entendeu?
E o último livro que eu li, gente, foi Farejando o Amor, da Lana Ferguson. Eu dei 5 estrelas para esse livro aqui. Eu não favoritei, mas eu fiquei quase, entendeu? Mas eu dei só 5 estrelas para ele. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. O livro é muito bom, entendeu? Aqui nós temos a história da Mackenzie e do Noah. Eles são médicos num hospital lá. E a avó da Mackenzie, ela fica o tempo todo, assim, tentando arranjar homens para ela sair, né? Para ela poder ter relacionamentos, porque ela já tá ficando velha, gente. E a avó dela quer neto, entendeu? Enfim. E ela fica fazendo isso, só que a Mackenzie, ela não tá procurando, entendeu? Relacionamentos no momento. E aí, em um momento, ela simplesmente fala que tem um namorado. Só que ela não tem, obviamente, entendeu? E a primeira pessoa que vem na cabeça dela para falar um nome para avó dela é, claro, o Noah. Só que o Noah, ele é um médico carrancudo, que só anda com cara feia no hospital, entendeu? E ela não faz a mínima ideia por que ele falou ele. Dito tudo isso, aqui nós estamos num universo onde temos humanos e metamorfos. E eu amei isso, gente, eu amei. Os metamorfos, eles são... Eu não sei, porque isso a autora não explicou muito bem. Até porque o livro é mais focado no romance. Mas eles são lupinos, lobisomens, lobos, na verdade, né? Porque eles não viram lobisomens, eles viram lobos. E daí a Mackenzie, ela é uma ômega e o Noah, ele é um alfa. E os dois sofrem com estereótipos muito severos, muito exagerados, assim, sabe? Porque o alfa, ele é visto como o cara bravo, o cara que briga com todo mundo, entendeu? E o Noah não é assim, só que eles sofrem, né, com isso. E os ômegas, eles são vistos como pessoas que são muito bons de cama, pessoas que são muito bons em namorar, entendeu? Vocês me entendem. E isso também, na verdade, tipo, não, é um estereótipo criado pra eles. E, no caso, eles não sabem disso quando eles fazem o relacionamento de mentira, entendeu? E daí, é claro que tudo vai por água abaixo após a Mackenzie, né? Eles estarem super atraídos ali um no outro. Porque tem um esquema ali, gente. Porque, como eles falam que eles são parceiros, eles meio que têm que deixar o cheiro um no outro. Então, isso envolve como? Tipo, abraçando e tal, ficando juntos. Eles têm que fazer isso pro o cheiro de um ficar no outro, entendeu? E é claro que eles vão se atrair. Eu não falei pra vocês, eu acho que eu esqueci. Mas o Noah, por conta dele ser um alfa, a diretoria do hospital meio que fica pegando no pé dele, porque os alfas que têm parceiros, eles são mais, assim, como eu posso dizer, eles são mais calminhos, entendeu? Então, a diretoria do hospital, eles ficam, tipo, com essa ideia por exemplo, se você não tiver uma parceira, é capaz de você ir embora, entendeu? Porque rola um boato no hospital de que ele faz enfermeiras chorarem, entendeu? Porque ele é muito mal. Ai, gente, eu amei o livro. O livro tem uma tensão muito boa. O término do terceiro ato não é desnecessário, entendeu? Acontece ali, eu achei muito bom. O jeito que os personagens agem, eu também achei de uma forma muito madura, sabe? Até porque já são personagens mais velhos. O Noah tem 36, a Mackenzie deve ter por aí também. Enfim, eu amei muito. Eu só não favoritei, gente, porque é uma repetição toda hora. Eles ficam lembrando que aquilo é de mentira. Passa 2 linhas, mas isso é um relacionamento de mentira. Eu não sei o que, mas isso é um relacionamento de mentira. Isso me irritou um pouco durante o livro inteiro. Só que foi, entendeu? Eu amei o livro, 5 estrelas, e é isso aqui pra vocês, ó. Tá bom, gente, esses foram os livros que eu li, entendeu? Mas eu não vou falar sobre o livro, mas eu li esse livro aqui também pra faculdade de Direito, entendeu? Conta como livro lido, lógico, porque é um livro de quase 400 páginas, mas eu não vou falar sobre o livro aqui, entendeu, gente? Porque não é necessário. Mas eu só tô dizendo que eu li porque conta como livro lido também, entendeu? Então, gente, esse foram o vídeo de livros lidos do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque em julho vem muito mais, entendeu? Tchau, tchau, acompanhe. Eu esqueci de falar, entendeu? Todos esses livros têm vlog no canal, então vão assistir. Tá me entendendo? Tchau, tchau.